atender. CETV Primeira Edição. Oferecimento Apvida. É do nosso Ceará para o Brasil. E produtos de limpeza Joá. Minutinhos para o meio-dia, vem chegando para mais uma jornada de muita informação. Mais uma vez, vamos juntos até às 3 horas da tarde com muita notícia de utilidade pública. Esse é o nosso CE1, é nosso porque é feito com você e do outro lado sempre. Estamos no ar sobrevoando a Avenida Beira-Mar de Fortaleza neste primeiro dia de medidas mais rígidas e de fechamento de parte do comércio. Na avenida, como a gente pode observar, tudo vazio, né? Praticamente sem movimentação, somente, olha só, o carro do Corpo de Bombeiros solitário passando ali pela avenida para lembrar a importância de manter o isolamento. Voltar a imagem, mas estava no comecinho ali, estava na parte de baixo ali, mostrando o carro do Corpo de Bombeiros, né? Uma imagem de fato que me impressiona, uma imagem muito representativa nesse dia de hoje. Mas a nossa equipe circulou pelo restante da cidade e encontrou o trânsito na Avenida Bezerra de Menezes, com fila de carros e também congestionamento no sentido Caucaia. E encontrou também alguns comércios abertos, desrespeitando o decreto. Daqui a pouco nós vamos relembrar o que recebeu a autorização para funcionar. E por falar em desrespeito, veja o que a polícia encerrou ontem à noite na Praia de Iracema. Isso mesmo, uma festa. Quase 100 pessoas, o que é proibido e, além disso, né, nada recomendado nesse momento que a gente tem vivido de aumento de casos e de mortes por Covid. E na edição especial do CE1 de hoje, você também acompanha as notícias do esporte. O Marcos Montenegro vai falar sobre as chegadas e as saídas no Fortaleza Ceará. Por sinal, teve um ex-jogador do Fortaleza que se emocionou ao falar da passagem pelo Leão. É o que você vai ver a partir de agora. A convocação é geral, chama todo mundo, esse é o nosso CE1. Coisa boa já contar aqui com a sua companhia, como a gente falou nessa abertura, vamos juntos mais uma vez, nessa jornada de informação, de notícia de utilidade pública até às 3 horas da tarde, entendendo a gravidade deste momento que estamos vivendo aqui no estado do Ceará. Tá bom? Vamos lá, tá feito o convite, então até às 3 da tarde, avisa aí geral, que é o nosso CE1, que traz muita notícia e informação para você. E começou a valer às 0 hora de hoje em Fortaleza o decreto de isolamento social rígido, que algumas pessoas chamam aí de lockdown. Só tem permissão de funcionar os serviços considerados essenciais. Mas aí muita gente se questiona, afinal, o que isso significa na prática? O que é que foi liberado? O que é que pode abrir nas próximas 2 semanas, que é o tempo de duração desse decreto? Bom, o Alisson Ferreira vem chegando, então, com as informações ao vivo. Ele vai explicar tudinho pra gente, tintim por tintim. Não é mesmo, Alisson? Boa tarde. Explico sim, viu, meu amigo? Boa tarde para você, para a Nádia, boa tarde para todos que estão ligados no CETV. A gente traz esse tipo de informação porque sabe que muita gente está na dúvida durante esse período de lockdown de medidas mais rígidas. E alguns setores foram permitidos a funcionar, claro, seguindo todos os protocolos sanitários que são exigidos, mas outros não estão permitidos. A gente resolveu recortar para você que serviços são esses que podem funcionar, que podem estar aí em pleno funcionamento, recebendo inclusive seus operários e funcionários. Vou começar essa nossa entrada ao vivo falando de 2 setores, tanto da indústria como também da construção civil. A gente sabe que desde o período da pandemia,
uma equipe foi colocada aí pelo governo do estado, que tem representantes da saúde, da economia, para que eles possam colocar nessa balança como é que eles vão caminhar durante essa pandemia com esses setores. E por isso, aquele esquema foi feito, né, de flexibilização durante o período de lockdown do ano passado em que nós vivenciamos. A gente sabe que tudo fechou, boa parte dos serviços eles foram liberando aos poucos. Mas o que eles pegaram de lição a partir daquele período? Eles, claro, desenvolveram algumas estratégias e viram alguns resultados. E perceberam, por exemplo, que no setor da indústria, ela demorou mais para se recuperar, mesmo com essa flexibilização que foi sendo colocada aos poucos. Então, a indústria, nesse novo lockdown, ela é colocada como liberada, como essencial e, por isso, pode funcionar normalmente. A partir daí, esses operários, essas pessoas que trabalham por lá, precisam seguir alguns protocolos sanitários, como a verificação da temperatura, como também o distanciamento. Então, essas indústrias podem funcionar, mas tem que ficar de olho nesse tipo de cuidado. Já na construção civil, segue mais ou menos a mesma linha. Eles também observaram que esse impacto na construção civil e também na indústria, com um lockdown, é muito intenso, mais intenso, inclusive, do que quando se fecha o comércio durante as ruas, né, durante essa circulação das pessoas. E por isso também foi colocado como essencial. A gente, inclusive, conversou com o presidente do sindicato dessa categoria. Ele disse que todas as medidas estão sendo tomadas, são mais de 6 mil operários que trabalham aqui em Fortaleza e por isso eles vêm tomando algumas medidas. Pelo menos 300 foram infectados, mas eles foram dando todo o atendimento possível para que essa contaminação não pudesse acontecer. Mas não são só esses serviços que se destacam que foram liberados. A gente fez uma lista para você vai começar a ver agora aí na sua tela. Além da indústria, que a gente já citou, tem também a construção civil e também a comunicação e telecomunicação. Por isso que a gente está aqui informando para você. Mas segue com serviços de call center. Esses são serviços que foram liberados, mas tem vários outros. A gente segue dizendo que emergência médica está liberada, emergência odontológica também, clínicas para vacinação e principalmente para fisioterapia também continuam em funcionamento, seguindo essas determinações do governo, mas outras etapas também, na verdade, outros setores, como as clínicas veterinárias, as lojas de produto para animais, laboratórios e funerárias. Seguindo, supermercados são sim considerados essenciais, mas a gente sabe que algumas determinações já estão sendo colocadas em prática, como por exemplo a entrada de um representante por família. Tem os postos de combustíveis, lojas de conveniência, menos para o período de lanches e refeição. Então a pessoa pode fazer essa compra, mas não pode ficar lá sentada para consumir esse produto. E a gente segue mostrando também as padarias que elas podem funcionar durante esse período. A gente traz mais telões para vocês, na verdade mais informações sobre esses serviços que podem continuar abertos. São considerados essenciais os correios, material de construção, manutenção de elevador e distribuidoras de revendedores de água e gás, que são sim considerados essenciais. A gente segue dizendo que podem funcionar bancos e casas lotéricas, empresas de logística, distribuidoras de energia e serviços de segurança privada. Além disso, drive-thru de lanchonetes, lojas de departamento de vendas de produtos alimentícios e lavanderias. Uma última informação desses serviços que podem abrir as portas são oficinas e concessionárias voltados principalmente para a manutenção de veículos, o transporte de carga, empresas de mão de obra terceirizada e centrais de distribuição. Esses são serviços que podem funcionar, a gente pontua a partir dessa avaliação que foi feita sobre esse grupo de pesquisa que foi colocado aí pelo governo do estado. A gente, claro, vai continuar acompanhando, vendo se esses serviços estão sim em pleno funcionamento e seguindo os protocolos. Volto com vocês no estúdio. O C1 está só começando, e a gente vai mostrar ao longo da edição de hoje, a gente vai circular por Fortaleza e mostrar como é que está, então, o cumprimento ou não desse decreto. Muito obrigado, viu, Alisson? Até já. Bom, e como a gente vem conversando desde ontem, o lockdown já está valendo, mas ele tem algumas diferenças em relação ao do ano passado, que foi decretado em maio. O secretário Flávio Ataliba explicou sobre isso. Vamos ouvir. Diversas atividades essenciais estão funcionando, mas a indústria também está funcionando, a construção está funcionando também, o comércio de material de construção também e diversas outras atividades estão funcionando de forma de delivery, de entrega. Então, o impacto na economia
prevista nesse período, é um período curto, 14 dias, ele tem de ser pequeno. Esse esforço inicial que será feito agora, se nós tivermos fortemente o engajamento da população, nós sairemos muito mais rápido dessa situação, e ela é bem diferente comparado com o ano passado, porque agora nós temos já a perspectiva da vacina. Pois é, né? Precisa a união e é a responsabilidade de cada um de nós. E mesmo nesse momento de isolamento, a gente precisa continuar fazendo algumas coisas que são consideradas essenciais, como, por exemplo, ir ao supermercado, né? Fazer a compra do mês. E nessas horas é preciso ter cuidado para não se contaminar. Quem mostra para a gente o que esses estabelecimentos estão fazendo para aumentar a segurança é a Marina Alves. Considerados essenciais, os supermercados continuam funcionando durante esse período de lockdown. Os protocolos sanitários que já vinham sendo seguidos precisam ser intensificados. É o caso, por exemplo, da medição da temperatura e a disponibilização de álcool em gel para todos os clientes. O uso da máscara continua obrigatório dentro dos estabelecimentos. O Gilbert Nobre é gerente desse supermercado e vai explicar para a gente de que forma o controle do acesso de novos clientes é feito para que não fique muita gente circulando ao mesmo tempo. O controle é feito de forma bem rigorosa. A gente faz a medição de temperatura, a aplicação de álcool líquido, 70%, né, nos carrinhos e na mão dos clientes. E também é feito o controle quando está o estabelecimento muito cheio, né, da quantidade de clientes dentro da loja. Há inclusive uma orientação para que não venham muitas pessoas da mesma família, né, Gil? Isso, a gente controla também, a gente informa, orienta aos familiares, né, que são entre um por vez, e que para evitar aglomeração e o distanciamento, né, de 2 metros de cada cliente dentro de loja. Algum setor do supermercado foi fechado agora nesse período de lockdown? Isso. Nossa parte de rotisseria, né, de lanchonete, fechamos até a segunda ordem, né, até o dia 18. Para que evite aglomeração e clientes muito próximos em mesa e que a gente consiga manter o controle dentro de loja. Alguma alteração também no horário de funcionamento? A partir de segunda-feira a gente vai estar fechando a partir às 21 horas, né? A horário de abertura normal às 7, fechando às 21. Bom, lembrando, né, Nádia, só rapidinho, lembrando, né, que para as pessoas de mais risco, né, evitar ir ao supermercado também nesse momento em que há maior possibilidade de contágio e tudo mais, né? A gente sabe que alguns estabelecimentos, eles têm a opção de entregar em casa. Então, vamos se resguardar nesse momento. Evitar, né? Todo cuidado é pouco. Hora da nossa primeira pausa aqui no nosso CE1 e na volta a gente vai até Caucaia, cidade que concentra boa parte dos casos de Covid-19 aqui no estado, mas que decidiu não entrar em lockdown. Olha o tanto de gente. Respeito a distanciamento? Bom, aqui na capital, essas imagens que a gente está acompanhando aí são imagens ao vivo lá de Caucaia, mas na capital a gente vai mostrar para você já depois do intervalo como foi amanhã no centro de Fortaleza, tá? Comércios fechados e ruas vazias. Também nas ruas de Fortaleza, a fiscalização está intensa, viu? A gente explica quem pode sair de casa nesse período de lockdown. A gente traz também novidades sobre a campanha de vacinação de idosos. Vai ter gente com mais de 75 anos que vai receber a segunda dose do imunizante. Neste fim de semana, a gente traz as orientações já no próximo bloco. E o Marcos Montenegro traz todas as notícias do esporte aqui no nosso CE1 especial. A gente fica junto até as 3 horas da tarde, viu? Não sai daí. 12:00, 2 minutinhos, piscou, perdeu.